Isaías. Outro dia, a gente já começou a ver como Jesus é anunciado e como o seu ministério é tipificado nesse livro. E hoje a gente vai ver mais uma dessas formas. Jesus pode ser visto principalmente como o servo sofredor. Isso é o assunto de todo o capítulo 53 de Isaías. Você já leu? Olha o que está escrito lá. Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. As pessoas acham que por causa disso, Jesus era um cara feio. Mas não é isso que o profeta está vendo. Ele está vendo Jesus carregando a cruz, indo pelas ruas de Jerusalém até o Monte Calvário, onde ele foi executado. Jesus estava totalmente transfigurado aqui. Ele apanhou dos judeus, ele apanhou dos romanos, ele foi açoitado, ele levou socos, ele foi cuspido, ele foi humilhado. E depois colocaram uma cruz nas costas dele para que ele carregasse. Isaías continua. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. Jesus foi transpassado nos pés, nas mãos e no lado também, para se certificarem de que ele estava morto mesmo. Isso foi por causa dos nossos pecados que ele carregou sobre si. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo, ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Jesus foi contado como se ele fosse um transgressor. Por isso ele teve aquela morte horrível. Mas ele também teve com o rico em sua morte. José de Arimateia e Nicodemos tiveram com ele. Um deles cedeu o túmulo novinho em folha para que o corpo de Jesus fosse colocado ali. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Sabe como ele prolongou os seus dias? Pela ressurreição. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz. Olha a ressurreição aí. E ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isso tudo que eu falei aqui, você vai encontrar no Evangelho de Mateus, no capítulo 27. Lá, principalmente dos versos 29 até o 35, está mostrando tudo isso que Isaías viu. Jesus sofreu desde a noite anterior, logo depois da última ceia. Ele foi preso, espancado, passou a noite em claro, sendo interrogado. Depois ele foi espancado mais ainda pelos romanos, que eram bem cruéis. E às 9 começou o suplício dele relacionado à crucificação. Às 3 da tarde ele morreu. E você vai me perdoar, mas eu vou ser bastante sincera. Jesus não merecia estar ali. Quem merecia estar lá era eu, meu marido, meus filhos, meus conhecidos, era você, sua família, todos nós. Os romanos, os judeus, os brasileiros. Nós merecemos estar lá naquela cruz, sendo pregados. Mas ele foi por vontade própria e por amor a todos nós, para que pudesse carregar os pecados de toda a humanidade, de todos os tempos, e nos libertar, nos tornar livres para ele, para podermos finalmente ser felizes. Esse é só um trechinho de um vídeo maior com todas as informações sobre o livro, mostrando seu resumo, quem foi que o escreveu, quando, o versículo que resume o livro, como ele pode ser dividido, como Jesus é anunciado ali, que aplicações práticas podem ser extraídas para a nossa vida diária e muitas outras coisas. E se você quiser dar uma olhada no vídeo completo, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. Muito obrigada por assistir e que Deus abençoe muito a sua vida através do que você aprendeu aqui.